Hoje eu quero partilhar o Salmos capítulo 27. Acredito que esta é uma passagem que nos convida a depositar nossa confiança em Deus, mesmo diante dos desafios, e a buscá-lo de todo o coração. Assim como Davi encontrou conforto e coragem em seu relacionamento com Deus, nós também podemos extrair forças de nossa fé em meio às provações da vida. O Salmos capítulo 27, versículo 1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Davi começa proclamando sua confiança inabalável em Deus. Ele usa metáforas poderosas como luz e salvação para transmitir que Deus ilumina nossos caminhos e nos resgata do perigo. A confiança de Davi na proteção de Deus o leva a fazer uma pergunta retórica. Se Deus está ao seu lado, não há nada a temer. Este verso dá o tom de uma canção inteira, enfatizando a força de sua fé na orientação e no refúgio de Deus. O versículo 2 diz: Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aqui Davi reconhece a existência de inimigos e desafios que podem surgir contra ele. Mas, no entanto, ele acredita firmemente que Deus fará com que seus inimigos tropecem e falhem em sua tentativa de prejudicá-lo. Este versículo reflete a certeza de Davi de que o poder de Deus é maior do que qualquer ameaça que ele enfrente. O versículo 3 diz: Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. A confiança de Davi na proteção de Deus continua a brilhar, pois ele usa uma forte imagem de um exército em uma guerra que está começando, enfatizando a severidade dos desafios que ele pode encontrar. Ainda assim, ele permanece inabalável em sua fé, declarando que seu coração não temerá e que ele manterá sua confiança na libertação de Deus. O versículo 4 diz: Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi expressa seu desejo mais profundo de estar na presença de Deus. Ele anseia morar na casa de Deus, não apenas por um momento, mas por todos os dias da sua vida. Isto reflete a sede de Davi por intimidade com Deus e a sua ânsia de experimentar a beleza e a maravilhosa presença de Deus. O versículo 5 diz: Porque no dia da angústia, Ele me manterá seguro em sua habitação. Ele me esconderá no abrigo da sua tenda sagrada e me colocará no alto de uma rocha. Davi reafirma sua confiança na proteção e refúgio de Deus. Ele acredita que em tempos de angústia, Deus proverá segurança e abrigo. A imagem de ser colocada no alto de uma rocha simboliza ser colocado acima do perigo e da adversidade. O versículo 6 diz: Também minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Davi deslumbra um futuro em que triunfará sobre seus inimigos. Ele antecipa a oferta de sacrifícios e louvores a Deus com gritos de alegria, celebrando a fidelidade e a libertação de Deus. O versículo 7 diz: Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde. Davi muda para um apelo sincero.
Ele clama a Deus para ouvir suas orações e responder com misericórdia e graça. Davi reconhece sua total dependência em Deus e deseja uma conexão íntima com Ele. O versículo 8 diz: Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração logo te respondeu, a tua presença, Senhor, buscarei. Davi o incita a buscar o rosto de Deus. Ele responde ao chamado de seu coração, expressando sua determinação em buscar a presença de Deus com zelo e devoção. O versículo 9 diz: Não escondas de mim a tua face, e não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Davi reconhece sua confiança em Deus e implora por sua presença contínua. Ele pediu a Deus que não se afastasse dele, relembrando a história da orientação e salvação de Deus em sua vida. O versículo 10 diz: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, tu, Senhor, me recolherás. Davi reconhece que, mesmo que seus relacionamentos terrenos vacilem, ele está confiante de que Deus nunca o abandonará. Este versículo reflete a profunda convicção de Davi no amor e na aceitação inabalável de Deus. O versículo 11 diz: Ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me por uma vereda direita por causa dos meus opressores. Davi deseja conhecer os caminhos de Deus e busca sua orientação. Ele pede direção e sabedoria para navegar em seus desafios, sabendo que a orientação de Deus o levará ao caminho certo. O versículo 12 diz: Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois falsas testemunhas se levantam contra mim, proferindo acusações maliciosas. Davi reconhece as ameaças representadas por seus inimigos e falsas testemunhas que espalham mentira contra ele. Ele implora a Deus que o proteja de suas maquinações. O versículo 13 diz: Estou certo que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi apega sua confiança na bondade de Deus. Ele anseia testemunhar as bênçãos e a provisão de Deus em sua vida, não apenas no futuro distante. O versículo 14 diz: Não te impacientes, anima-te, espera no Senhor e Ele dará força ao teu coração. Davi concluiu o cântico com uma mensagem de encorajamento. Ele encoraja a si mesmo e aos outros a esperarem pacientemente pela orientação, força e libertação do Senhor em tempos de incerteza. Ele aconselha a ter coragem e a encontrar força nas promessas do Senhor. Gostaria de partilhar com os santos os Salmos capítulo 90, e a razão pela qual penso que este é um maravilhoso Salmos para meditar é porque ele revela o quão grande e ilimitado é Deus. Nossa compreensão como seres humanos é limitada demais para sequer compreendermos um Deus que tem amor infalível. Estes salmos abordam muitos temas diferentes, desde a brevidade da vida e a nossa necessidade de viver com sabedoria. Vamos meditar. Salmos capítulo 90, versículo 1 a 17 diz: Senhor, Tu tens sido meu refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de água. São como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce,
a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, e aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A Bíblia nos diz que 1000 anos para nós são como um dia para Deus. Isso nos mostra que Deus opera em um nível diferente do nosso. Seus caminhos são mais elevados que os nossos, e é com esse entendimento que quero encorajá-lo a buscar a Deus. O versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Quando nós apreciamos o tempo e temos a compreensão de que cada um dos nossos dias está contado, é quando nós desenvolvemos sabedoria em nossos corações. Em Romanos capítulo 13, versículo 9 a 11, a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis. Não cometer adultério, não roubar, não cobiçar, mas em vez disso, amar o seu próximo como a si mesmo. E ele resume tudo isso no versículo 11, quando diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Como crentes, temos apenas um tempo limitado para organizar nossas vidas. Nesta vida, encontraremos situações difíceis. Sim, serão dolorosas, mas a longo prazo, essa tempestade será para o seu bem. Esse desafio o tornará mais forte. Lembre-se, nem toda crise na vida é ruim para nós. Às vezes, Deus usa a adversidade. Deus nos coloca em situações difíceis apenas para que cresçamos, para que desenvolvamos uma fé forte e amadurecemos. Sempre que você enfrentar um problema ou enfrentar uma crise, pare por um momento e pergunte a Deus: o que você quer que eu aprenda com isso? O que você quer desenvolver em mim, Pai? Vamos orar. Pai, a tua palavra em Tiago capítulo 4, versículo 14 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Este é um lembrete sério de quão curto é a vida que vivemos nesta terra. E assim, Senhor Jesus, neste momento, corremos para Ti e nos apegamos a Ti, porque a salvação só pode ser encontrada em Ti. A vida eterna só pode ser encontrada em Ti. Ajuda-nos a viver uma vida que busca sempre obedecer à Tua vontade e às Tuas exigências. Deus, desejo ser um cristão eficaz, alguém que tenha uma paixão ardente por testemunhar sobre o maravilhoso amor de Jesus Cristo. Pai, dá-nos corações sensíveis
a voz do Espírito Santo, para que reconheçamos a tua voz sempre que falares. Ajuda-nos a desligar todas as vozes deste mundo e dá-nos um espírito capaz de discernir a voz do teu Espírito. Senhor, enquanto este mundo se afasta cada vez mais de ti, oro para que nós nos aproximemos cada vez mais e cada dia a ti. Pai, dá-nos sabedoria e capacidade para discernir e reconhecer quando Satanás tenta nos enganar e nos afastar de ti. Pai, ajuda-nos a não recuarmos na nossa fé, nem comecemos a comprometer-nos com o pecado. Ajuda-nos a ser servos fiéis até o dia em que regressares. Senhor, faz com que os nossos corações sejam receptíveis a ti. Ajuda-nos a reconhecer a tua mão em cada assunto terreno. A tua palavra em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 a 27 diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus, neste momento, recebemos o Teu Espírito Santo. Faz-nos andar nos Teus estatutos. Espírito Santo, capacita-nos a andar em santidade. Capacita-nos a andar com os olhos da fé e sempre alinhados com a Tua Palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, para que possamos abandonar todo o pecado, todo o ídolo, todo o vício que nos oprime e que possamos caminhar com Cristo. Incendeia o nosso coração por Ti e pelo Teu reino. Senhor, desperta em nós uma fome para Ti e somente por Ti. Senhor, bendigo o Teu santo nome e Te agradeço por ouvires esta oração. É no incomparável nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Como é possível ter paz interior? O tipo de paz em que você não se preocupa com o que está acontecendo ao seu redor. Se você já pesquisou sobre perseguição na igreja primitiva, ouvirá a história de pessoas que eram tão fortes na fé que estavam dispostas a dar suas vidas em vez de virar as costas para Jesus Cristo. E o mais incrível é que, em seus momentos finais na terra, algumas dessas pessoas estavam cheias de paz e alegria, que eram ouvidas cantando louvores a Deus ou até mesmo recitando a Bíblia. Alguns destes cristãos foram arrancados de suas famílias e colocados em prisões, sobrevivendo em condições difíceis. Mas ainda assim, continuaram a ministrar, a orar e a buscar a face de Deus e sua paz. Eu sempre penso, como alguém chega a um ponto em que se sente desconfortável e com muita dor, mas ainda vive com a alegria do Senhor como sua força? Bem, aqui está uma passagem interessante das Escrituras que eu gostaria de partilhar. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8 diz: Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie em seu próprio entendimento em todos os seus caminhos. Reconheça-o e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e afaste-se do mal. Isso será saúde para a sua carne e força para os seus ossos. Neste versículo, estamos sendo instruídos a confiar em Deus de todo o nosso coração, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ou quando não temos a mínima ideia do que Deus está fazendo. Somos instruídos a buscar a vontade de Deus e Ele nos mostrará qual caminho seguir. Onde você tem depositado sua confiança? Você está contando com alguém ou algo para que o seu futuro seja seguro? Seja qual for a resposta, quero lhe dizer para confiar no Senhor
e fazê-lo de todo o coração. A vida pode ser dolorosa agora. Suas circunstâncias podem ser dolorosas, mas santos, confie em Deus. A cura pode não ser instantânea, o milagre pode não ser repentino, mas quando você sabe que Deus está com você, a paz interior em meio ao caos. O Salmos capítulo 37, versículo 1 a 5 diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Santos, nos aproximemos a Deus em oração, pedindo por maior confiança nele. Posicionemos nossos corações para confiar no que lemos na palavra de Deus. Escolhamos confiar em Deus e confiar em sua palavra. Vamos orar. Querido Pai Celestial, estou orando por aquele que está ouvindo e crendo em concordância comigo hoje. Pai, abra seus corações à tua vontade e aos teus caminhos. Abre seus corações para que possam se inclinar para trás e cair em tuas mãos amorosas. Senhor, neste mundo, eu oro para que, se cairmos, aprendamos a cair de joelhos e em oração, buscando e crendo em Ti. Eu oro para que confiemos em Deus, mesmo antes de depositar nossa confiança em pessoas, lugares, coisas, ciência ou mesmo remédios. Que nosso coração esteja inclinado e disposto a confiar em Deus e confiar que Ele cumprirá cada uma das suas promessas. Nós levamos todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações a Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Espírito Santo, ajuda-nos a perceber que a nossa tendência humana de pensar que podemos consertar tudo é uma tendência errada. Essa maneira de pensar nos decepcionará. Podemos de alguma forma pensar que temos a solução para os eventos imprevisíveis da vida, para as tribulações ou problemas, mas na verdade não temos. Deus, és Tu quem estás realmente no controle e, portanto, tens todas as soluções. Espírito Santo, eu oro para que nos lembres do que a palavra de Deus diz. Tu estás aqui para que não tenhamos que lutar sozinhos. Temos um Mestre que nos criou segundo a sua imagem e semelhança, e Ele quer resolver os nossos problemas. Temos Jesus Cristo, o Filho vivo de Deus, que cuida de nós. Tu nos pediste para lançar nossos fardos sobre Ti. Tu renovas as nossas forças, mesmo diante da adversidade. Não precisamos carregar os nossos fardos sozinhos, porque em Ti, Jesus Cristo, há águas tranquilas, há pastos verdejantes, há esperança e paz. Eu oro e derrubo o espírito e o ídolo da autoconfiança. Oro para que essa mentalidade nunca nos aprisione. Oro para que nossas mentes e corações sejam libertos da autoconfiança e que possamos reivindicar o descanso em Jesus Cristo.
Em Mateus capítulo 6, versículo 25 diz que: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Eu oro para que cada um de nós lance suas preocupações sobre ti. Levamos nossos problemas a Jesus para que Ele possa libertar-nos, para que Ele possa nos libertar do jugo da escravidão. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu oro. Amém. Você já teve um daqueles dias em que tudo é uma luta? Sua jornada para o trabalho parece uma luta. Você chega ao trabalho e é hostil. Você vai para casa e algo inesperado acontece. Você recebe uma carta inesperada ou uma conta inesperada. Então, a próxima coisa que acontece é uma discussão inesperada com seu marido ou esposa. Você já teve um dia em que tudo é uma luta? Você tenta ler a palavra, mas isso se torna uma luta. Você tenta orar, mas isso também se torna uma luta. Você coloca uma música de adoração, mas percebe que ainda está lutando. Então, neste caso, o que você faz? Eu acredito que quando parece impossível, quando a vida está em seu momento mais sombrio, é quando você deve clamar ao Senhor. Davi deve ter passado por dias como estes com bastante frequência, porque em todos os salmos há esse tema de clamar ao Senhor. Pense nisso. Quantas vezes lemos algo como: na minha angústia invoquei o Senhor, ao meu Deus clamei por socorro. Ó Senhor, quando eu clamo em alta voz, sê gracioso comigo e responde-me. Santos, quero encorajá-los a clamar ao Senhor. A Bíblia diz no Salmos capítulo 5, versículo 1 a 12: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu Deus, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu estarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu amor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua, declaram-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circuncidá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Santos, há um nome que tem poder, há um nome que afugenta espíritos demoníacos, há um nome que traz luz, e esse nome é Jesus Cristo. Agora, vamos a Deus em oração. Querido Deus, clamamos a Ti porque nossas famílias precisam de Ti, nossos filhos precisam de Ti, precisamos de Ti
para tocar nossas vidas. Precisamos que Tu vivifiques nossos espíritos e tragas avivamento aos nossos corações e lares. Senhor, clamamos a Ti e pedimos que a Tua presença nos envolva, que a Tua presença habite em nossos lares, que a Tua paz encha nossos corações nestes tempos de incerteza. Senhor Jesus, clamamos a Ti porque não há ninguém como Tu. Tu és a rocha eterna, a pedra angular, o grande sumo sacerdote, o santo, o Pai da eternidade. E clamamos a Ti, Senhor, porque Tu disseste em Tua palavra: clama a mim e eu te responderei e te direi coisas grandes e insondáveis que Tu não conheces. Nós te invocamos, Rei Jesus, porque a Tua palavra diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e Tu me honrarás. Senhor, eu oro pela pessoa que clama por cura hoje, que Tu respondas ao seu clamor. Senhor Jesus, eu oro pela pessoa que clama por amor e conforto, que ela encontre plenitude na Tua presença. A Tua palavra no Salmos 145, versículo 18 a 21 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pelo Teu maravilhoso e infinito amor. Eu louvo o Teu santo nome e reconheço que só Tu és Deus. Obrigado, Pai, porque és fiel em me equipar com tudo o que preciso. Tua sabedoria é incomparável. Teu poder é incomparável. Tu és um Deus que nos provê com tudo o que precisamos. Na verdade, Tu nos dás tudo o que precisamos, seja cura, restauração, proteção ou paz. Nós olhamos somente para Ti, Jesus. Senhor, Tu és fiel em nos capacitar, Tu és fiel em nos ajudar a permanecer fortes e vitoriosos. Jesus, Tu venceste o diabo e sabemos que nós também podemos caminhar em vitória. Declaro que, pela graça de Deus, temos fé para resistir aos ataques do diabo e vencer. Não somos derrotados por nossos problemas, não somos oprimidos por nossas aflições, em nome de Jesus. Enquanto nos apegamos a Ti, Jesus, viveremos e desfrutaremos de uma vida vitoriosa. Te conhecemos como um curador, como aquele que pode restaurar em dobro o que o inimigo roubou. Nós Te conhecemos como um escudo e protetor. Pai, ilumina nosso espírito e nos ajude a ver através dos olhos da fé. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor Jesus, agora e para sempre. E é no poderoso e incomparável nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.